que hoje a gente já pensa numa base maior que quando pensa em vinho seco. Mas o Brasil não foi criado com vinho seco. O Brasil foi criado à base de vinho de garrafão doce, né? Vinho suave, né? E isso vem mudando, mas ainda tem uma parcela gigantesca de Brasil que consome este vinho. E muitas vezes a pessoa ela quer migrar de um perfil de vinho para um perfil de vinho mais seco, porque entende que isso é gastronômico, que é legal, que é isso que o mundo mesmo faz, que esse vinho com açúcar não é necessariamente o vinho tradicional, é o que a gente conhece como tradicional, mas não é o tradicional do mundo. Então vai começando a mudar. Mas não dá para migrar de um vinho doce para um vinho completamente seco, né? A Keiko falou no início sobre a sensibilidade ao amargor de cada pessoa, e isso precisa ser levado em consideração. E a migração passa pela diminuição desse açúcar, não necessariamente cortar de uma vez, né? Então, a minha dica para quem está começando a beber vinho, passa por esse lugar de experimentar aqueles, de repente, que sejam meio secos, não necessariamente secos, que hoje são grande parte do que vocês vão encontrar nas gôndolas do supermercado. E depois partindo para vinhos mais estruturados, eu entendo que as pessoas conhecem o vinho primeiro pela uva, diferente do café, que isso está começando a ser falado agora, mas as pessoas já reconhecem Chardonnay e Cabernet Sauvignon e Carmener. O brasileiro conhece isso como marca. Muitas vezes nem sabe que é o nome da uva, mas entende que é uma marca, porque são as uvas mais famosas mesmo. E, de repente, quer tentar direto já, então eu quero experimentar esse Cabernet Sauvignon. A chance de não gostar é enorme, porque a Cabernet Sauvignon, por natureza, é uma uva tinta estruturada, com muito tanino, seca a boca, tem um certo amargor, esse tanino gera amargor. Enquanto eu sugiro que as pessoas comecem pelos vinhos brancos, pelos vinhos rosés, porque esses são mais palatáveis. E aí você vai se acostumando com a questão de ter menos açúcar, ainda tem muita fruta, tem bastante acidez, o que ajuda a beber, né? Tem um termo que a gente usa que não existe muito no português, mas traduzindo seria algo como bebibilidade. Então, essa facilidade de beber. Brancos e rosés são muito fáceis de se beber. E existe um preconceito enorme em relação a vinhos brancos e rosés, num país tropical como o Brasil. Muito rosé também. Muita gente tem preconceito com rosé, né? Exato. Não é vinho, isso não é vinho, né? Porque é leve, porque é fresco, mas, poxa, na beira da praia, na beira da piscina, num churrasco. Maravilhoso, né? Não tem nada a ver. Aqui eu não tô falando nem da harmonização. Eu tô mais pensando nesse frescor e nessa facilidade de beber o vinho, né? Para mim, hoje é mais importante pensar que as pessoas bebam vinho do que pensar se elas estão acertando ou se elas estão errando. Sim, importante. Eu acho que primeiro as pessoas precisam beber vinho. E aí perguntam, como eu começo a beber vinho? Primeiro, você precisa ter uma garrafa de vinho. Segundo, você precisa abrir essa garrafa de vinho. Ponto. Importante, né? São as duas únicas coisas essenciais para começar a beber vinho. O resto todo o resto. Mise en place, que é o que a gente é uma palavra bonita, né, da nossa área. Mise en place, que são taças, abridores e decanters. Tudo isso são segundos, terceiros, quartos, quintos passos. Primeira coisa é começar com o vinho. O saca-rolha, se não for screw cap, né? Que é aquela tampa de rosca, o saca-rolhas é bom, porque a pior coisa, o pior cenário é você ter uma garrafa, e eu já passei por isso. Eu também já. Ter uma garrafa e não ter um saca-rolha.